Atos 4, verso 7. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam, senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem a Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado na presença de vocês. Verso 11. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Verso 31 agora. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em tudo eles haviam abundante graça. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E queremos pedir neste momento que o Senhor abra o nosso conhecimento, o nosso coração, que a Tua palavra nos atinja, Pai, que possamos ser transformados por aquilo que o Senhor tem por nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quem está gripado aí? Passei o dia inteiro gripado, graças a Deus. Na hora que eu pisei no altar aqui, foi embora. Amém. A glória, o milagre. Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens, a Igreja em Movimento. E o nosso tema hoje são as marcas de um povo cheio do Espírito. Então, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos ali não só uma história, um fato, mas sim nós vemos como Deus guiou o seu povo para aquilo que Ele desejava que acontecesse. Todo o livro de Atos, nós vemos Deus e o Espírito Santo trabalhando para um fim maior do que aquelas pessoas que estavam ali. Quando você olha para a vida de Paulo, que é onde finaliza ali o livro de Atos, você vê que tudo que estava acontecendo na vida de Paulo era Deus guiando, era o Espírito guiando para aquilo que Deus prometeu para ele lá atrás, que incluía sofrimento, se cumprisse. Então o Espírito Santo, ele guia todo o livro de Atos, para que nós possamos ver Deus agindo no seu povo. E é por isso que algumas pessoas gostam de chamar esse livro até de Atos do Espírito, pela forma que o Espírito Santo guia tudo, o tempo todo. Pessoas que eram pessoas totalmente comuns, se tornam grandes testemunhas, ousadas do Evangelho de Cristo. O Espírito Santo que iniciou a igreja lá em Atos, é o mesmo Espírito Santo que continua trabalhando hoje. É o mesmo Espírito Santo que estava lá, é o Espírito Santo que está aqui, presente no nosso meio. Isso nos leva a um grande problema, porque se é o mesmo Espírito Santo, quais são as características que nós mantemos até hoje, daquela igreja lá do começo? Será que nós somos muito parecidas? Tudo bem que nós temos várias adaptações ali do tempo, tem coisas que a gente teve que tirar, algumas coisas mudaram, mas o quanto nós carregamos ainda dessa igreja primitiva? Antes eu quero dar um contexto para os irmãos do que estava acontecendo aqui. O capítulo grande é muito grande, o capítulo 4 é muito grande, só que eu não iria ler tudo, mas o que acontece? No capítulo 3, Pedro e João estão chegando no templo. Eles estão indo lá orar, a Bíblia fala que eles estão indo orar na hora nona. Por quê? Os judeus eles oravam 3 vezes por dia. Eles oravam às 9 da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. E eles estavam cumprindo uma tradição. E ok, tradições são boas. Algumas tradições a gente precisa manter. E eles mantinham essa tradição e não havia problema nenhum. Chegando na porta do templo, eles encontram um coxo ali. E aquele rapaz pede uma esmola e eles falam uma das frases mais conhecidas do Novo Testamento. Eu não tenho ouro, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E aquele rapaz sai andando. E aquilo deixa todo mundo assustado. Todo mundo que estava ao redor viu aquele homem que estava na porta do templo há anos, andando, correndo, pulando. Então eles querem saber quem que são esses dois. O que eles pregam? Em nome de quem que eles estão fazendo aquilo ali? Então Pedro e João começam a pregar Jesus, a ressurreição, começam a pregar arrependimento. Irmãos, isso daqui foi cerca de 2 meses depois da morte de Jesus. Digamos que o Calvário ainda estava ecoando ali naquele meio.
Jesus já tinha voltado, já tinha pregado, ele já tinha ido e a igreja já tinha começado. Então o Sinédrio, que era aquele povo, a liderança judaica ali do meio, eles mais uma vez prendem João e Pedro e João, tanto faz, é porque é estranho falar o contrário. Eles prendem e os levam para ser julgados, e são as mesmas pessoas que pegaram Jesus. Então imagina o quanto que eles ficaram incomodados. A gente matou esse Jesus, e ele ainda tem testemunhas, pessoas falando dele aqui, não é possível. E a ousadia que aqueles homens têm é tão grande, que quando eles terminam de falar, o Sinédrio, que era o top da galera que tinha lá de religiosos, falam: quem que são esses dois? Eles não têm cultura, eles não têm estudo nenhum, mas eles falam dessa forma. É o Espírito Santo enchendo Pedro e João e Pedro naquele momento. E é por isso que a gente precisa entender, o Espírito Santo quando te enche, muitas vezes não vai acontecer nada sobrenatural. Você não vai rodar, você não vai pular, você não vai ficar rindo. Às vezes você não vai sentir nem um arrepio. Mas o que vai acontecer na sua vida é o que vai ser diferente. Pedro e João, eles falam de tal forma que eles reconhecem que há algo diferente dele. E a Bíblia não fala nada de aconteceu isso, aconteceu aquilo, não fala que desceu fogo no céu, eles simplesmente falaram. E eles falam de tal forma que eles falam: eu não posso deixar de falar aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, como é que a gente entende? O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que a gente precisa entender é que não é buscar esse êxtase espiritual o tempo todo, querer sentir algo o tempo todo, eu preciso ver algo, eu preciso sentir algo o tempo todo. O Espírito não é isso. Isso é qualquer outra coisa, menos o Espírito. Paul Washer, ele diz que se você deseja ser cheio do Espírito Santo, você precisa parar de buscar experiências místicas. Você precisa se comprometer com a pregação do Evangelho, em ser uma testemunha, porque o Espírito Santo veio para glorificar a Cristo e não a você. Nós vivemos num tempo que a palavra igreja, ela está totalmente perdida. Porque se eu falo com você, o que é uma igreja para você? Algumas pessoas vão pensar numa parede preta, outras vão pensar em bancos, outras vão pensar numa aglomeração de pessoas, outros vão pensar em pessoas lá se reunindo para conversar, gastar um tempo, outros vão pensar que é um lugar de conforto, um lugar de paz. Mas o que realmente é a igreja para cada um? Porque hoje foi tão distorcido esse conceito, essa ideia ela foi tão enfraquecida, porque a gente começa a chamar de igreja coisas que são só um reflexo do mundo. Como assim, Gabriel? Às vezes uma igreja está se tornando um clube, onde o pessoal vai porque é legal. E eu não estou falando que aqui é chato, aqui é legal. Mas se você está vindo aqui só porque aqui é legal, tem alguma coisa muito errada. Você não entendeu o Evangelho ainda. Se você está indo só porque o pessoal lá é legal, porque eles se vestem legal, porque eles estão fazendo tatuagens, você não entendeu o Evangelho ainda. O Evangelho não é sobre isso. Então, quando a gente começa a replicar dentro da igreja o mundo, a gente deixou de ser o que realmente é a igreja. Gabriel, mas você está falando de o que é a igreja? Se a gente olhar para a Bíblia, a igreja é um corpo vivo. A igreja é o próprio Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Um corpo em constante desenvolvimento, em constante crescimento. Por isso que a igreja precisa crescer, porque o corpo é alimentado, é crescido. Toda vez e cada vez mais nós adicionamos pessoas que vão contribuir para esse crescimento do corpo. Lembrando que a igreja não é uma obra humana, é totalmente uma intervenção divina. Deus que instituiu a igreja aqui. E eu sei que a gente que atrapalhou no meio do caminho. Ela é nascida no Evangelho, ela é sustentada pela palavra de Deus. É o Espírito que nos guia pela igreja. E é por isso que a gente precisa perguntar: Gabriel, quais são as marcas? O que distingue uma igreja viva, verdadeira, de uma igreja morta? Uma igreja que não está seguindo aquilo que Deus quer. Quando a gente pega o livro de Apocalipse, capítulo 3, quando eles vão falar da igreja de Sardes, fala: olha só, olho para suas obras e elas têm nome de coisas que vivem, mas na verdade elas estão mortas. Quais são as obras que a gente está fazendo? Como que a gente tem levado aquilo que Deus tem feito por nós? Porque nós precisamos ser muito honestos. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente vai ter conferência do Espírito Santo, não estou falando nada contra, estou falando o que tem. Conferência do Espírito Santo, encontro do Espírito Santo, noite do Espírito Santo, tarde com o Espírito Santo. Só que será que realmente essas pessoas que levantam bandeiras para o Espírito Santo entenderam quem é o Espírito Santo realmente? Será que elas estão usando o Espírito Santo para justificar esses comportamentos, os seus excessos, as suas tradições, tudo pelo Espírito Santo?
Mas realmente, será que elas entenderam quem é esse Espírito de Deus? Porque muitas igrejas hoje têm se contentado com tão pouco do Espírito, têm vivido tão pouco do Espírito, às vezes nem falado do Espírito. A gente tem confundido muito o barulho que essas igrejas têm feito com poder. Está achando que quanto mais barulho faz, mais poder tem ali. Onde está escrito isso na Bíblia? A gente está confundindo a emoção, o sentimento com a presença de Deus. Só porque eu apaguei a luz, baixei aqui, pedi para o Ronde tocar uns acordes menores, você começa a chorar e falar, ai, Deus está aqui. Meu irmão, você consegue replicar isso no seu quarto, você pode ter certeza. E às vezes Deus não está lá, é só seu coração chorando, você está triste, você não está se sentindo bem. A gente está confundindo programação com avivamento. Eu lembro quando eu era jovem, ali na época que o Gion também era jovem junto comigo, toda oportunidade que a gente tinha de um culto, de uma conferência, um acampamento, a gente ia. Ia lá, da congregacional, que era 4, 5 dias lá, desaparecia, minha mãe não sabia onde eu estava, não tinha celular, não tinha nada, sumia. E eu lembro que todo culto todo não, estou exagerando, mas eu lembro que várias vezes falava, hoje começa aqui o avivamento em Volta Redonda, a juventude que vai mudar a Volta Redonda. E todo culto que eu ia, conferência que eu ia, acampamento que eu ia, eles me prometiam isso. Eu comecei a me achar importante. Falei, onde eu estou vai começar o avivamento? Sempre quando eu estava... Falei, não é possível, eu sou um avivalista, sou Billy Graham. Mas não era isso que acontecia. Porque as pessoas estavam confundindo as coisas. Eles achavam que só porque aquele momento está bom, está legal, o avivamento está começando ali, gente. A gente tem que parar de confundir os nossos sentimentos com o que a Bíblia está falando. São coisas diferentes. Eu não estou falando que você não vai sentir algo, não estou falando que você não pode chorar, com certeza. A gente precisa aprender a separar. Em Atos 2, então, a gente tem esse retrato de uma igreja pura, uma igreja que estava ali sentindo Cristo tinha acabado de subir. E eu não estou falando que não tinha problema ali, tinha problema, e tinha muito. Tinha pecado, Paulo tinha que ficar escrevendo, irmão, fiquei sabendo que está acontecendo um negócio aí, vamos parar de fazer fofoca, as viúvas estão passando fome aqui, o que a gente vai fazer? Tinha problema, com certeza, igual a gente tem. Não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que respirava o Evangelho, era uma igreja que sentia Cristo muito próximo, eles tinham os apóstolos com eles, aqueles que andaram com Cristo. Eles não tinham um fogo artificial, não era uma igreja vazia, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre 3 marcas fundamentais. E nós não temos cronômetro, então não temos limite de o que é uma igreja viva. E à medida que nós formos fazer isso, eu quero que a gente sempre pare para refletir, será que realmente isso está sendo aplicado? Será que realmente eu estou colocando isso na minha vida, no meu dia a dia? E a primeira marca de um grupo de pessoas, de uma igreja que é realmente viva, que vive no Espírito, é uma ousadia no testemunho. No verso 4, capítulo 4, verso 31, fala assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Essa palavra ousadia aqui, ela quer dizer que é falar com liberdade, franqueza, coragem, sem medo das consequências. Ou seja, quando Pedro e João estão falando ali, eles não se importam com nada além da verdade de Cristo. Eles não se importam do que vai acontecer com eles quando eles proclamarem que Jesus é o Senhor. Porque para eles era mais importante a verdade de Cristo do que a própria vida. Para eles era mais importante pregar Jesus ressurreto, que andou com ele, que transformou a vida deles, do que a própria vida que eles tinham. Então, isso é muito impressionante, porque quando a gente olha para Pedro, quem que era Pedro uns meses atrás? Era um rapaz que estava negando a Cristo diante de uma criada que ele nem conhecia. Uma moça que ele nem sabia quem era, mas para ele era mais fácil negar a Cristo. Quem que era João, quem que era Pedro? Eles estavam escondidos num quarto, com medo de serem mortos, igual Jesus foi. Então, aqueles homens que há pouco tempo atrás estavam com medo, agora falam com ousadia, falam sem medo nenhum do que iria acontecer com eles. Porque Jesus, quando volta, reacende essa chama que foi perdida quando ele se foi. Por isso que a gente precisa entender que essa ousadia que vem do Espírito vai nos levar a fazer coisas que a gente talvez nunca pensou em fazer. Mas é totalmente diferente de uma ousadia que vem da carne. Porque a ousadia da carne, ela sempre tenta te elevar para algo maior do que você mesmo. É como se fosse aquela autoconfiança, que você fala, não, eu vou ser ousado, eu vou conseguir fazer aquilo, porque eu vou conquistar, eu vou avante, eu não tenho problema nenhum.
Você pode fazer, você pode seguir seu coaching, você pode fazer sua vontade, mas você precisa entender que isso é diferente da ousadia do Espírito. Porque a ousadia do Espírito, ela vem com algo que vem direto de Deus. E não é mais você falando, é o Pai falando, é o Espírito agindo através de você. É totalmente diferente. Porque deixa de ser você mesmo e passa a ser o Pai agindo no seu meio. E isso eu dou um exemplo até meu. Vou dar um exemplo meu aqui, vou compartilhar com os irmãos. O Gabriel sempre teve muito problema com pessoas. A maioria das pessoas me conhece sabe com isso. A Gabriela, minha esposa, sempre lutou para quando eu chegasse em algum lugar, eu cumprimentar todo mundo. Para mim, vocês não sabem a dor que é. Para mim é muito difícil. E não é porque eu não gosto das pessoas, é porque eu sou muito tímido. Por mais, eu sou extremamente tímido, por mais que não pareça. Só que, quando eu vou falar do meu Jesus, do meu Deus, meu irmão, é outra pessoa falando. É outra pessoa agindo. Eu percebi isso até na EBD um dia. Porque já tinha uma hora que eu não parava de falar. Eu parei para falar, caramba, eu falo pra caramba quando tô... Porque é um amor, é uma paixão, é algo que vem, que é muito mais além de mim do que eu consigo explicar. Então, quando eu tenho oportunidade... Por exemplo, por mim mesmo, vocês acham que eu estaria aqui em cima? Com certeza não. Estaria sentadinho, sendo meu irmão da igreja, tranquilo, tomando meu cafezinho e indo embora. Mas como Cristo me chamou para algo que é maior do que eu mesmo, eu faço aquilo que Ele me chamou. E no dia que Ele falar, Gabriel, seu lugar não é mais ali, eu vou parar de estar aqui. Então, a ousadia que Cristo me dá para falar dEle, não vem de mim, vem dEle, do que Ele fez por mim. E toda vez que eu vou falar de Cristo para alguém, é totalmente incontrolável, igual a minha língua. Meus olhos se enchem de lágrima, porque é muito maior do que eu e é muito mais incrível do que eu. Por isso que isso é a ousadia do Espírito. Então, irmão, se eu estou te abraçando quando chegou aqui, pode ter certeza que é a ousadia do Espírito. Lili me pegou ali no corredor, me deu um abraço, é a ousadia do Espírito. Porque eu sou muito, muito, muito tímido. Mas Deus, Ele me levou para outro lugar, que só Ele pode fazer. Martinho Lutero, quando ele pregou, ele trouxe as atitudes e tudo mais, ele é levado diante da dieta de Worms, que ele foi conhecido. Foi um conglomerado de pessoas lá da Alemanha, que falou, olha só, Lutero, o que você falou, você vai negar ou você vai afirmar? Sendo que ele poderia ser chamado de herege. Martinho Lutero falou o seguinte, eu estou aqui, eu não posso negar o que eu falei, que Deus me ajude e amém. Martinho Lutero tinha certeza que o que Deus colocou no coração dele era o certo. Ele tinha certeza que ele estava pregando aquilo que Deus pediu para ele. Por isso essa ousadia de fazer aquilo que devia ser feito. João Calvino dizia que a ousadia da igreja não vem da força do homem, mas da certeza da palavra de Deus, que é a verdade eterna, que não pode ser calada. Falar de Cristo com fidelidade, com amor, tudo isso é um exemplo de ousadia. Tudo isso é um exemplo de ser maior do que você mesmo. De ter aquele momento com o seu amigo da escola, com o seu amigo do trabalho. Porque a gente vê a igreja cheia, essas pessoas animadas, pulando, levantando cadeira, jogando as coisas para o alto. Mas e no momento realmente de falar de Cristo? Como nós estamos nos comportando no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia? É nesse momento que realmente o Espírito que habita em nós irá falar. Não por nós mesmos, mas porque Cristo tem algo maior do que nós. Spurgeon dizia que um cristão sem ousadia é um soldado sem espada, um mensageiro sem voz, uma tocha sem fogo. Em outras palavras, não serve para nada. Você precisa fazer o que Deus está te incomodando para fazer. Por mais que doa, por mais que seja estranho. Nosso segundo ponto. A segunda marca de uma igreja é uma oração fervorosa. E aqui tem um problema gigantesco. Porque tem muita gente achando que a oração é um anexo à vida cristã. Se der, eu oro. Se der, eu vou na reunião. Se der, eu vou fazer isso. Enquanto, na verdade, é um princípio imutável da palavra de Deus. A oração não é uma opção. Mas muita gente, inclusive até eu algumas vezes, coloca a oração por último. Depois que tudo já deu errado, depois que tudo desandou, depois que você não vê mais saída para nada, você fala... eu acho que a gente tinha que orar, né? Para ver se Deus move, para ver se Deus faz. Já tem 3 anos que você está nessa. Já podia ter orado há 3 anos atrás, mas depois que tudo desandou, não tem mais o que fazer, não tem mais saída, aí você decide orar. Está errado e não está pouco errado, está muito errado. Porque a gente não entendeu que a oração é você entregar aos pés de Deus tudo. Tudo. Eu lembro na EBD, quando eu tinha 10 anos, eu lembro até a idade, isso foi alguns anos atrás.
Eu lembro não pode falar tia, eu lembro da professora falando, vocês podem pedir qualquer coisa para Deus. Eu falei, qualquer coisa? Ela, qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa? Ela, qualquer coisa. A partir daquele dia eu pedi qualquer coisa para Deus. Porque eu fui criado pensando que eu só podia, Senhor, abençoe minha vida, minha família. Se der, pode me dar alguma coisa para eu viver feliz. E só. Mas não, Deus é um pai que quer te ouvir. Ele quer que você entregue realmente tudo aos pés dele. Não é uma parte da sua vida. É toda a sua vida. O que está dando certo, o que está dando errado, os seus planos. Porque aí os seus planos estão falhando o tempo todo, é porque você não está ouvindo o que Deus está falando. Porque a gente bota a oração em último plano, a gente não ora. Ou então você faz aquela oração onde você não dá uma oportunidade para Deus. Que isso, Gabriel? Tem que ter oportunidade para Deus? Com certeza você já orou assim, porque eu já orei assim. Você derrama tudo que está no seu coração. Depois que você termina de derramar, você fala, em nome do Senhor Jesus, amém, acabou. Você não tem aquele momento de reflexão, você não tem aquele momento para ouvir o que Deus quer falar com você, você não tem aquela troca com o Pai. Às vezes Deus já está trazendo a resposta aqui, quando Ele veio, cadê? Subiu, já foi embora. Falou, já terminei, Senhor, eu só queria... Você está só abrindo seu coração, despejando tudo e não ouvindo o que Deus tem para você. Eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo, porque às vezes você não devia estar, mas o Russell Shedd, provavelmente alguém tem uma Bíblia dele aqui, um senhorzinho muito simpático. Um rapaz estudava na mesma escola onde ele dava aula. E uma vez ele pediu para orar com ele. Esse rapaz contando, tem um podcast dele contando. E ele fala, doutor, posso orar com o Senhor? Ele, com certeza, você pode vir orar comigo. Aí ele pensou, nossa, o Russell Shedd, escritor, comentarista da Bíblia, ele vai arrasar na oração, eu vou rolar no chão com ele. Aí ele falou que o Russell Shedd se abaixou e ficou 2 horas em silêncio. E no final ele só falou assim, Senhor, muito obrigado, eu entendi. E daquele dia em diante, o menino entendeu que a oração é muito mais do que só clamar, gritar, rodar. É às vezes um silêncio, às vezes esperar uma resposta quietinho ali, esperando Deus te dar algo. E às vezes Deus nem às vezes vai te dar algo, mas às vezes uma paz de saber que realmente, Senhor, muito obrigado. Era isso que eu precisava ouvir. Irmãos, a igreja carnal, muitas vezes ela ora para que a perseguição acabe. Falou, Senhor, por favor, me tira do meio disso, eu não aguento mais. Enquanto uma igreja verdadeira falou, Senhor, por que nós estamos nesse meio? O que o Senhor quer nos ensinar? O que o Senhor quer que nós tiremos desse sofrimento que nós estamos passando? Dessa luta que nós estamos passando? Porque, irmão, luta não vai faltar, você pode ter certeza. Luta e boleto não falta. E o que a gente vai ver através disso? Senhor, como é que a gente vai trabalhar com essas dificuldades que têm vindo? Hoje a igreja tem orado tanto, Senhor, me dê saúde, carro, casa, abra as portas. E ok, tudo bem. Realmente nós precisamos trabalhar, carro é legal ter para andar de um lado para o outro. Só que a gente está focando tanto nisso e esquecendo do outro lado. A gente não está orando para que Cristo seja glorificado nas nossas perdas. Será que se eu perdi algo na minha vida, Cristo vai ser glorificado com aquilo? E como que Ele vai ser glorificado com aquilo? E sempre nós vamos perder algo, sempre nós vamos perder alguém, mas como que Cristo é glorificado na minha vida através dessa perda? Como que eu tenho orado, Senhor, glorifique o seu nome através de mim? Será que nós temos pedido coragem para não negar o Evangelho? Gabriel, eu nunca neguei o Evangelho, ninguém nunca falou assim, você ama Cristo? Eu falei, não, isso nunca aconteceu. Mas talvez suas atitudes estão negando o Evangelho o tempo todo. Talvez no seu trabalho você se comporte totalmente diferente do que você tinha que se comportar. Talvez na sua escola, na sua faculdade, as pessoas nem te reconhecem como cristão pelas suas atitudes, pelo seu linguajar. Você está negando a Cristo. Não estou, está sim. Você não está vivendo segundo aquilo que Cristo pediu que você vivesse. Se você não vive segundo o Evangelho, você está negando o Evangelho. Você fala, não, esse estilo de vida não é suficiente para mim. Eu vou ver a vida que eu acho. Isso está errado. Nós estamos errados. E várias vezes nós erramos em tantas coisas tão pequenas, nós estamos negando a Cristo o dia todo. Nós temos que pedir coragem para o Senhor. Senhor, como que eu posso me mover na direção que o Senhor quer para mim? Nós temos que orar, Senhor, que o Senhor seja glorificado no meu irmão. Parar de todo o tempo, Senhor, seja glorificado em mim. Vamos focar para os nossos irmãos. Que a vida do meu irmão seja uma bênção para o próximo. Que eu possa ser abençoado pelo meu irmão. Vamos orar uns pelos outros, essa oração fervorosa do Senhor. Por mais que a nossa geração
tem que trazer uma honestidade nas orações. A gente sabe que a oração vive em crise o tempo todo. As reuniões de oração são vazias. Se a gente marcar uma reunião de louvorzão, 3 horas, isso daqui está lotado. 3 horas de irmão orando, nem senta, os adolescentes nem sentam. Fica em pé, roda, vamos marcar a reunião de oração. Se bobear, nem quem marcou vai vir. Porque fala, não vai vir ninguém, o pessoal já desistiu. É triste isso. Porque a base da igreja, que é a oração, está sendo ruída. E às vezes as coisas começam a ter muito problema dentro das igrejas, a fraqueza espiritual está tão grande, simplesmente porque a vida de oração foi negligenciada de tal forma que agora a gente precisa se juntar e refazer isso. E as pessoas não conseguem entender. Acho que a oração é só mais um detalhe, mais uma opção. Aquilo que você faz na hora de comer e na hora de dormir. Mas não é isso. A oração é uma comunicação direta com o próprio Deus. É uma dependência do próprio Deus. É ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. E também para abrir o seu coração. Se a gente quiser realmente experimentar o avivamento que nós tanto falamos, o avivamento que vem do céu, e não esse emocionalismo, nós temos que nos dedicar e voltar a dobrar nossos joelhos, voltar a gastar tempo, fazer uma vigília em casa lá, faz uma vigília você e sua família, ora por tudo que você puder orar, orem uns pelos outros, que é isso que é a igreja. Essa comunhão direta com o Pai. Se a gente ficar só pregando a palavra, se a gente ficar só evangelizando, se a gente ficar só cantando, tudo isso é em vão, se a gente não estiver orando. A oração é a base, é o que vai sustentar, é o que vai nos levar até onde nós deveríamos estar. A nossa terceira marca, e essa aqui é muito importante, ela é muito interessante, porque muita gente confunde. Ela é unidade e generosidade. O quanto o seu coração é generoso? Gabriel, mas eu não tenho dinheiro. Pronto. Você está pensando que a generosidade é só dinheiro. Esse é o grande problema. Um cristão tem que ter o seu coração tão aberto quanto o seu bolso. Uma coisa conecta com a outra. Gabriel, você está falando de dinheiro? Sim, porque quem que você acha que paga essa luz, essas televisões? Quem que paga essa água? O anjo não desce. Quem paga somos nós. Quem paga são nossos dízimos, as nossas ofertas. E se o nosso coração não estiver aberto para sermos pessoas generosas, esse daqui vai fechar. Essa igreja fecha. Isso daqui não funciona. O ar-condicionado, em janeiro, vai derreter todo mundo aqui. Por quê? A gente precisa sustentar a obra de Deus. E o nosso coração é que sustenta isso, a generosidade que Cristo colocou em nós. Então, quando a gente entende que um coração grato, um coração transformado pela graça é generoso, a gente entende que a gente precisa entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Gabriel, mas eu não tenho condição. Eu não consigo, lá em casa está muito difícil. Sem problema nenhum, irmão. Não tem problema nenhum. Deus não vai te cobrar por algo que não está escrito. Ah, mas eu vou dar meu dízimo e eu não pago a minha conta de luz. Não funciona assim. Infelizmente, muitas igrejas distorceram essa parte, fazendo os irmãos entregarem além daquilo que eles precisavam entregar. Fazendo promessas que Deus nunca prometeu. Então, esses irmãos hoje estão totalmente decepcionados com a igreja, porque, mas eu entreguei todo o dinheiro que eu tinha, eu entreguei meu carro, eu entreguei a chave da minha casa, e eu não recebi os 7 vezes mais que Deus me prometeu. E o pastor falou que se eu entregasse... Irmãos, isso não é bíblico. Por isso que a gente precisa chamar o Espírito Santo e falar, Espírito Santo, abre a minha mente para eu entender se aquela igreja realmente é séria com o meu dinheiro, se aquela igreja realmente é séria com meus investimentos. Porque, meu irmão, não adianta você entregar seu dízimo e estar devendo o irmão da padaria. Não adianta você vir aqui entregar tudo que você tem e não pagar suas contas, a sua família passar necessidade. Nunca foi sobre isso. A generosidade do coração é entregar aquilo que... não, entenda o que eu vou falar. Não é sobrar, mas é aquilo que Deus está dando a mais para a sua casa. Ele está te suprindo em tudo e ainda está sobrando para que você possa entregar. E cada vez que o seu coração é mais e mais generoso, mais e mais, a sua casa vai se tornar próspera. Gabriel, mas minha casa não está sendo próspera, eu não estou ganhando mais dinheiro. Às vezes a prosperidade está na sua família junta. Às vezes a prosperidade está nas pessoas estarem em comunhão dentro da sua casa. Às vezes a prosperidade vai vir de outro irmão que vai te socorrer no momento da dificuldade. E isso é a unidade. Uma igreja em unidade, se eu vejo o meu irmão no momento difícil, eu vou estender a mão para ele. Porque ele é uma parte do mesmo corpo que eu faço.
Então, se ele está em dificuldade, eu vou entregar, eu vou ajudar naquilo que eu posso. Se você não tem dinheiro, ajude com o seu tempo. Vá lá, ajuda o irmão a fazer uma faxina, ajuda o irmão a procurar um emprego, ajuda o irmão a fazer alguma coisa. Dinheiro não é a única forma que você tem de ajudar na igreja. Até porque muitas pessoas só entregam dinheiro, não entregam mais nada. E também não adianta. É um envolvimento completo de coração. É algo real daquilo que Cristo realmente pediu de você. Eu acho que... Peraí, irmãos. E é porque dói muito no meu coração ver pessoas que foram totalmente enganadas com essa ideia do dinheiro. E aí a igreja está tão queimada hoje com isso. Tantas igrejas estão milionárias, mas você vê que as pessoas ali ainda estão passando dificuldade, e isso é inadmissível. Enquanto igrejas pequenininhas, você vê aquela unidade ali dentro, os irmãos se ajudando uns aos outros. Por isso que eu acho que o evangelho hoje atingiu certos níveis que ele não deveria ter atingido, digamos assim. Igrejas grandes demais, muita gente reunida no mesmo lugar, para mim tinha que quebrar em igrejas menores. Só abrindo meu coração aqui. Está muito grande, tem muita gente, muita gente. Continuando. O poder dos apóstolos e tudo que eles tinham ali naquela igreja vinha desse coração unido, dessa ideia de nós somos um. E tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho na minha casa é para servir ao meu irmão. Tudo que eu tenho e tudo que eu faço é para você e não é para mim. Irmãos, hoje, se eu ver um irmão na rua, pode ter certeza que eu vou parar e vou te oferecer uma carona. Uma vez eu ofereci carona para o Regaz, ele demorou mais vindo comigo do que a pé. Mas não, eu falei, não vai a pé não, você vai comigo. Por quê? Porque um dia alguém fez exatamente a mesma coisa comigo. Eu lembro, eu estudei na UF e era integral, várias vezes eu saía 11h30 da faculdade, cansado, naquele ponto de ônibus Manel Marinho ali, e eu lembro que a minha maior alegria era ver um carro que eu conhecia dando certo para parar no ponto, assim. Falei, nossa, glória a Deus, não vinha um ônibus, não vinha nada, mas veio aquele irmão da igreja, ô Gabriel, você está aí, ô irmão, estava te esperando. E entrava... E eu lembro da alegria que ficava no meu coração. Nossa, que alegria eu tinha. Porque aquele irmão me viu, podia ter passado direto, não tinha necessidade nenhuma de me ajudar. Gente, não existia Uber na época, eu formei já tem um tempo. Não existia Uber. Pra vocês terem noção, tem 13 anos que eu entrei na faculdade, no meu primeiro ano. Enfim, é tristeza. Não tinha, mas o meu coração ficava quentinho quando eu via aquele irmão vindo, me ajudava. E eu quero que as pessoas recebam essa mesma bênção que um dia eu tive. Então, tudo que eu tenho hoje, o meu carro, a minha casa, eu dou graças a Deus por isso, mas está em serviço da igreja. Está num propósito muito maior do que eu, muito maior. E glória a Deus por isso, porque vai muito além daquilo que eu poderia fazer. E é porque Cristo tocou em mim, porque por nós mesmos a gente continua sendo egoísta. Mas o Espírito Santo quebra todo egoísmo, quebra todo amor ao dinheiro, ao conforto. Ele mostra que existe algo maior e além do que nós aqui nessa terra. Por mais que a gente tente se comparar, nós precisamos entender que o povo que vive junto, que compartilha a vida junto, é um povo muito mais forte. Irmãos, por isso que existem os GDAs, por isso que existem os grupos, as pessoas para te unirem, para te abraçarem. Porque os nossos pastores, por mais que eles quisessem, eles não conseguem abraçar todo mundo. Muita gente, não dá. Por isso que a gente tem grupos menores, por isso a gente chama as pessoas a se unirem, compartilharem uns com os outros, e é tudo por isso. Para ter esse momento de entender que você é importante, que o que você sente é importante, que os seus problemas são importantes, e vão ter pessoas lá para te ajudar a isso, quando você precisar. Vamos para o final, porque eu só tenho mais 4 minutos. A nossa conclusão agora. Tirando tudo isso, com nossas 3 marcas, entendendo que a igreja precisa orar, que a igreja precisa estar em unidade e comunhão, nós precisamos olhar para elas e pensar, Cristo está presente na minha vida? Porque se Ele estiver presente, essas marcas estarão presentes. Não adianta eu estar aqui todo domingo e toda quinta, se essas marcas não estão na minha vida. Não adianta eu só frequentar a igreja se Cristo não está presente na minha vida. Às vezes Ele está lá na porta batendo e você não deixa Ele entrar. Quando Ele entra, tudo se transforma. Aquilo que você era, você não é mais. As coisas que eu fazia, eu não faço mais. Não por mim, porque a minha carne grita por isso, mas por Cristo. Por mais que doa, por mais que seja difícil, nós abrimos mão de quem nós éramos, das coisas que nós fazíamos. Buscar essa verdadeira unidade, esse temor em Deus, é a boa notícia do Evangelho. O Cristo que soprou o Espírito lá no Pentecostes, é o mesmo Cristo que está aqui.
O mesmo Espírito Santo que sustentou aquela igreja é o mesmo Espírito Santo que sustenta nós aqui hoje. Nos humilhar, confessar os nossos pecados, clamar a Deus, é o que vai trazer essas marcas para a nossa vida. E uma vez que você é marcado, meu irmão, já era. É quem você é agora. A generosidade é quem você é. O seu compromisso de oração é quem você é. A sua unidade é quem você é. Não é mais uma característica, você se torna aquilo. No fim das contas, só existem dois tipos de igreja. Aquelas que são cheias de homens e seus recursos e aquelas que são cheias de Deus e do seu Espírito Santo. Irmãos, que o Senhor nos desperte e que cada um aqui possa entender aquilo que Cristo trouxe, assim como eu entendi o que Cristo trouxe para mim. Dei os meus exemplos, porque é algo que é muito real para mim. Sabe, viver algo que é além daquilo que um dia eu poderia imaginar. Que por mim mesmo eu nunca viveria, mas por Cristo nós nos levantamos e vivemos. E nada menos do que isso irá glorificar o nome do nosso Senhor Jesus.